E é sobre isso que a gente conversa com o professor Vitélio Brustolin, ele segue conosco, agora para trazer uma leitura sobre o que está acontecendo nessa região do mundo, sobre esse aumento de tensão no Oriente Médio. Professor, olhando também para fatos recentes, tivemos ontem também Israel confirmando que realizou um ataque que vitimou um comandante, um nome militar do Hamas, um líder militar. Também tivemos recentemente um ataque de Israel que vitimou o número 2 do Hezbollah. E esse ataque que falávamos que resultou na morte do líder político do Hamas. Israel não confirma, mas também não nega a autoria desse ataque. E aí eu lhe pergunto, professor, está claro que Benjamin Netanyahu, e aí eu falo na figura do primeiro-ministro israelense, o que ele quer com essas ações recentes? Carol, na teoria da guerra, em estudos estratégicos, quando dois estados entram em guerra, existem os chamados centros de gravidade, que são alvos, são pontos que podem mudar o rumo da guerra. Então, pode ser uma capital, pode ser o presidente de determinado país, pode ser a infraestrutura energética, a infraestrutura de alimentação de água. Todos esses são centros de gravidade. Quando se combate com um grupo terrorista, os centros de gravidade geralmente são as lideranças do grupo terrorista. Quando você elimina, você decapita o grupo terrorista, a ideia do terrorismo pode até se perpetuar, que é o que está acontecendo, inclusive, nesse momento, por conta da estratégia do Netanyahu. A ideia do terrorismo contra Israel, ela se espalha pelo mundo. Nós vemos isso em ataques em diversos países, como na França, no Reino Unido, nos Estados Unidos, mas especialmente no Oriente Médio. A estratégia militar de eliminar os líderes terroristas faz parte da teoria da guerra. Quais foram os líderes eliminados recentemente? Foi o Haniyeh, morto há 2 dias, ainda está no funeral dele, deve durar 48 horas. A vingança, inclusive, que o Khamenei prometeu só deve acontecer depois desse funeral. Teve o Mohammed Deif, que foi morto na faixa de Gaza, como você mencionou há pouco. Ele foi morto em meados de julho, 13 de julho, mas a confirmação da morte dele por um bombardeio aéreo só aconteceu ontem. A inteligência de Israel não tinha essa confirmação ainda. Do Hezbollah foi o Fuad Shukr, que era o militar de mais alta patente do Hezbollah. Então, veja, no caso de Israel, a prioridade, respondendo a sua pergunta, tem sido eliminar as lideranças. Isso faz com que a negociação para a libertação dos cerca de 115, 120 reféns que ainda restam nas mãos do Hamas e da Jihad Islâmica na Palestina seja dificultada. Mas, nesse momento, Israel prioriza a eliminação dos líderes do Hamas e do Hezbollah ao invés da negociação pela libertação dos reféns, Carol. Ao realizar esses ataques, professor, em que medida Benjamin Netanyahu consegue se manter no poder em Israel? Pois é, a gente vem falando já há alguns meses que a intenção do Netanyahu é aguardar pelas eleições nos Estados Unidos. Uma eventual vitória do Trump pode favorecer muito Netanyahu, os dois são amigos. O Trump, quando era presidente, aventou a possibilidade de mudar a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, o que seria um reconhecimento de Israel, seria a embaixada dos Estados Unidos de Israel para Jerusalém, ou seja, seria uma forma de reconhecer que Jerusalém é a capital de Israel. O Trump já vem dizendo na campanha que favoreceria, que ajudaria muito mais Israel. Do lado dos democratas existe o fator do Biden ter criticado muitas vezes o Netanyahu. Veja, o Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, afirma que não houve autorização dos Estados Unidos para esse ataque contra o Haniyeh. O que é uma coisa complexa, porque se houver um ataque do Irã contra Israel, como o Khamenei está prometendo, os Estados Unidos vão acabar entrando nessa guerra, ou para defender Israel, ou para contra-atacar contra o Irã. Ou seja, não avisar os Estados Unidos é algo temerário e que pode acabar prejudicando Netanyahu. Agora, a Kamala Harris, por exemplo, ela é casada com um judeu. A gente não sabe a postura dele. Existe a possibilidade do vice dela ser judeu, seu Shapiro. Ou seja, de qualquer forma, os Estados Unidos ajudariam Israel. Numa proporção maior, no caso de uma vitória do Trump, uma proporção menor no caso de uma vitória da Harris. Mas é isso que parece ser, Carol, a estratégia do Netanyahu, se perpetuar no poder até que a solução venha via eleições em outro país, Carol.
Professor, de impactos imediatos dessa tensão, a gente falava sobre essa reação do mercado mundial. No campo da geopolítica, o que a gente pode esperar para os próximos dias? A gente pode esperar a continuidade da elevação do preço do petróleo, que subiu 5% até o momento. O Irã é um grande produtor de petróleo, é o sétimo maior produtor do mundo, produz 3% do petróleo mundial. Então, deve continuar havendo essa subida de preço do petróleo. Isso deve também mexer com o dólar no comércio internacional, porque o dólar ainda é a moeda utilizada para a maioria das transações de petróleo. Então, na geopolítica internacional, a gente pode ver um impacto daqui a pouco tempo já na inflação dos países. Existe a possibilidade de que o Irã se una aos grupos que ele financia, o Hezbollah, o Hamas, que hoje tem menos poder militar, mas ainda resiste, os Houthis, a Jihad Islâmica, e faça um ataque coordenado conjunto contra Israel, o que, para Israel se defender, precisaria de ajuda externa, provavelmente dos Estados Unidos, Carol. Professor Vitélio Brustolin, professor da Universidade Federal Fluminense, também pesquisador de Harvard, mais uma vez, muito obrigada, professor, por estar conosco. Obrigado a vocês, bom dia a todos. Bom dia.